Então nós vamos agora para a história de hoje. Uma história de dois discípulos do Rebbe Maharash, que eles tiveram, cada um, o seu encontro particular com o Rebbe. E essa história é uma história que quando eu li há muitos anos atrás me tocou. E desde então eu compartilho essa história em diversas ocasiões. E hoje à tarde, já que estávamos chegando nessa data de Beit Yar, eu contei essa história para os meus filhos. Aí eu falei, vou compartilhar também com mais gente hoje à noite. Primeiro Hassid, primeiro aluno que ele entra para conversar com o Rebbe, o nome dele era Rav Michael Aaron. Ele entrou numa Yechidut, que é chamada uma audiência particular com o seu Rebbe. E ele falou, Rebbe, eu queria em primeiro lugar falar do meu colega. Meu colega chama Nachman Lipa. Ele, coitado, a situação não está boa financeiramente para ele. Vamos lembrar que nós estamos falando de cerca de 150 anos atrás. E a situação para os Yehudim nunca foi fácil em questões financeiras. Perseguição, dificuldades. E esse Rav Michael Aaron, ele estava muito triste e muito preocupado com seu colega. Falou, ele tem filhos e filhas que ele precisa casar. Ele não tem nem dinheiro para colocar comida na mesa. E ele falou do seu colega, falou, Rebbe, a gente precisa ajudar ele. E o Rebbe falou, eu vou dar uma brachá para ele, para tudo melhorar. E ele falou, Rebbe, eu não aceito apenas uma brachá. Eu quero uma aftachá. Brachá é uma bênção que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aftachá significa uma promessa. Rebbe, eu quero que você prometa que meu amigo vai ficar bem. Depois que ele fez todo esse pedido com muita emoção do seu colega, ele começou a falar dos problemas próprios. Ora, Michael Aaron contou como para ele também a situação não estava nada boa. Mas ele falou, Rebbe, eu não tenho o que reclamar. Está difícil, estou sem dinheiro, mas eu agradeço o que eu tenho e não reclamo. O Rebbe Maharash, ele colocou as mãos nos olhos, ele refletiu, e depois de um tempo, ele abre os olhos e fala, está escrito no Talmud, em Baba Kama, Amitpalel be'ad chavero u nenat chilá. Aquele que reza, aquele que pede pelo seu colega, ele é atendido primeiro. Escutem bem essa regra, que a gente vai voltar depois, que acho que é uma das regras, é uma das lições dessa história. Está no Talmud. Aquele que pede para o seu colega, ele é atendido primeiro. Amevakesh be'ad chavero u nenat chilá. Que Hashem te dê sucesso. Quem contou essa história foi o próprio Michael Aaron para um colega. Ele falou, o que você acha? Depois que o Rebbe me deu uma brachá, primeira coisa, meu colega Nachman Lipa, ele começou a ter sucesso e em meio ano ele já era um homem rico. Logo depois que eu pedi a brachá e o compromisso, a garantia do Rebbe, apareceu um amigo e falou para esse Michael, você não quer ser meu sócio, você não quer que eu seja teu sócio investidor, e você trabalha, eles trabalhavam com linho, e resumindo a história, em meio ano ele já era um homem rico. E também eu, disse Michael Aaron, você acha que o quê? Para mim não foi diferente. Eu comecei a ganhar, Baruch Hashem, muito dinheiro, e em pouco tempo eu já tinha reestabelecido a minha situação financeira. Esta foi a primeira história, a história de um Hassid, de um aluno do Rebbe Maharash, que ele entrou para o seu mestre e falou primeiro do seu colega e depois de si. Agora vamos fazer um contraste. Um outro aluno. Esse aluno se chamava Reb Leib Pazin. Ele entrou para falar com o seu Rebbe. Falou, Rebbe, a situação está preta. E começou a falar todos os seus problemas e toda a sua situação e tudo que ele precisava. Rebbe, me ajuda.
Depois que ele conseguiu falar tudo sobre a vida dele, e aí ele suspirou, ai, ai, ai. Ai, 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 o Rebbe Shmuel Broin, meu amigo, a situação não está boa para ele. Ele perdeu todo o dinheiro dele. A situação está difícil. Mas sabe o que? Com certeza, Deus sabe o que ele faz. Deus, ele é justo. Se Deus fez assim, é porque assim tem que ser. Mas eu tenho pena dele. O Rebbe Maharash, novamente, ele coloca as mãos nos olhos, ele reflete e ele não fala nada. E acabou aquela audiência particular, aquele encontro. Aquele homem, ele saiu da sala do Rebbe, foi para sua casa e mal ele sabia o que estava ali aguardando. Alguns dias depois, pegou fogo no estoque onde estava grande parte da sua mercadoria. E no mesmo dia, pegou fogo na sua casa e a loja que ficava do lado da sua casa. Ele ficou desesperado. Ele perdeu, no mesmo dia, 50 mil rublos, uma soma exorbitante. O que faz um Hassid, o que faz um aluno do Rebbe? Imediatamente ele correu para falar com o Rebbe Maharash. Rebbe Maharash, olha o que aconteceu comigo. E ele estava chorando, desesperado. O Rebbe olha firme nos seus olhos. Rebbe Leib, sobre a situação do seu amigo Shmuel Broin, que perdeu toda a sua fortuna, estava na miséria, você conseguiu justificar e falou que Deus, ele é bom e tudo que Deus faz é para o bem e com certeza Deus, ele fez o que era certo. Você rapidamente conseguiu justificar o que estava acontecendo com ele. Mas quando toca no seu bolso, de repente você entra em desespero. E para você sobrou para você propriedade, sobrou para você dinheiro, e de repente você entra em desespero? Me parece, disse o Rebbe, que o eu e o próximo são duas coisas distintas na sua concepção. Esse Hassid que já tinha perdido tanto dinheiro, já estava em choque, de repente ele teve um choque de realidade. Porque um verdadeiro mestre, ele não é político, ele não fala para agradar. Ele fala o que a pessoa precisa escutar. E ele colocou o homem no seu lugar. Ele não queria o mal dele, muito pelo contrário. Queria educar e centrar esse homem. O Rebbe Leib, ele sai perdido. E conta que ele ficou 2 dias andando de um lado para o outro e não conseguia se acalmar. Até que ele sabia que não tinha jeito. Estava na hora dele mudar a sua conduta. Ele entendeu exatamente qual era a mensagem do seu mestre. Ele pede para entrar novamente para conversar com o seu mestre. Falou, Rebbe, e ele começa a chorar. Até que ele se acalma. Ele fala, Rebbe, eu falhei. Rebbe, eu me comportei de uma forma muito errada. O que eu faço? O que eu posso fazer para consertar o meu erro? O Rebbe Maharash falou uma coisa muito importante. E aqui vem o segundo ensinamento dessa história que a gente está compartilhando. Mekubal Beshem Abal Shem Tov. Tem uma tradição desde o Baal Shem Tov. Aquele que dá um veredito sobre o próximo, ele está dando um veredito sobre ele mesmo. Vamos prestar atenção. Está escrito em Pirkei Avot, na Ética dos Pais, você tem que sempre saber, Lifnei mi ata atid liten din vecheshbon. Saiba perante quem você vai prestar veredito e justiça. Aparentemente está errado. Primeiro tem a justiça, tem o julgamento, depois tem o veredito.
Aqui está na ordem contrária. Primeiro tem o veredito e depois tem o julgamento. O Baal Shem Tov fala uma coisa incrível e muito importante para a nossa vida. Sabe quem julga a nossa vida? Somos nós mesmos. Prestem bem atenção. Quem julga a nossa vida somos nós mesmos. Deus não julga, o Tribunal Celestial não julga, os anjos. Quem julga nós mesmos? Quem julga o nosso veredito somos nós mesmos. Como que Deus ele faz? Deus ele faz passar na nossa frente uma cena, ou faz chegar aos nossos ouvidos um episódio que se trata exatamente da nossa vida, só que com personagens diferentes. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Então ele vê uma situação e nós temos a tendência de julgar imediatamente. Ele é um mentiroso, ele é um ladrão, ele agiu mal, ele teve más intenções. Nosso veredito é muito rápido. A gente nem para escutar os detalhes e apurar os fatos, nós já estamos julgando. Diz o Baal Shem Tov, toma muito cuidado. Muito cuidado. Porque quando você está julgando o outro, na realidade, você está julgando a si mesmo. Quando você julga para o bem o próximo, você está julgando para o bem você mesmo. E quando você julga para o mal, Deus os livre, isso faz com que julguem a sua situação. Quem está falando isso? O Rebbe está falando para esse homem que ele foi muito rápido em justificar a perda financeira do próximo, mas quando se tratava das questões particulares dele, ele entrou em desespero. Continuou o Rebbe Maharash falando o seguinte, e a explicação para isso é o seguinte: Amitpalel be'ad chaveró, se você sente a dor do próximo e você reza pelo próximo. Então, nós estamos agora numa situação onde temos problemas de saúde. Cada um está preocupado com a sua saúde. Amitpalel be'ad chaveró, aquele que reza pela saúde do próximo, ele é atendido primeiro. E finalizou o Rebbe Maharash o seguinte: você vai agora consertar o teu erro. Você foi insensível com a dor do próximo, agora você vai fazer o contrário. Você pegue 3.000 rublos, muito dinheiro, e vai até aquele teu amigo que você disse que ele perdeu o dinheiro, e você apenas suspirou e justificou e não fez nada para ajudar ele. Vai agora imediatamente para a casa dele e dê para ele emprestado, sem data de devolução, 3.000 rublos. E se comprometa a partir de hoje ser mais sensível com o próximo. Esse aluno imediatamente seguiu as orientações do mestre, viajou até a casa do colega. Ele chegou lá, era véspera de Shabat, não tinha como falar de dinheiro, logo começou o Shabat, e ele passou o Shabat com o amigo e viu como que ele, apesar de toda a situação, a dificuldade financeira, ele conseguia manter um alto astral, ele estava feliz, ele vibrou no Shabat. Como que um Hassid tem que fazer, como aquela pessoa que tem uma fé forte em Deus se comporta. Quando acabou o Shabat, ele foi na casa do colega para falar que ele trouxe o dinheiro. Perguntou como vai, ele tentou enrolar um pouquinho, perguntou um pouco dele. E ele começou a falar dos negócios, que na verdade os negócios que deram errado. Mas ele falou, já que hoje é sábado à noite, é dito que sábado à noite a gente não fala coisas ruins. Assim que dizem as avós dizem que não é dia de contar más notícias. Shabat é óbvio que a gente não fala de más notícias, sábado à noite também não. A gente está ainda no espírito do Shabat, é dia de contar histórias, não é dia de falar más notícias. Mas eu realmente não sei o que fazer, porque eu estou sem capital, eu não sei como reerguer meu negócio. O Reb Leib, ele tira um bolo de notas, coloca na mesa, 3.000 rublos, bastante dinheiro, e fala, tá aqui.
Esse dinheiro está para você comprar mercadoria e reerguer teu negócio. É empréstimo e você não tem data para devolução. O Reb Shmuel não entendeu nada. Falou, eu sei que ele é um homem de posses, eu sei que ele é um homem generoso, mas 3.000 rublos é muito dinheiro? Não estou entendendo. Falou, de jeito nenhum, eu não vou pegar isso. É um negócio de risco. E se eu perder? Não vou ter como devolver? Não vou fazer isso com você. Não vou pegar um centavo seu. E o Reb Leib foi obrigado a contar a história. Ele teve que contar tudo o que aconteceu, como que ele justificou para o seu Rebbe. O Rebbe falou para ele vir e trazer o empréstimo. E aí o Reb Shmuel falou, deixa eu te falar uma coisa. Você fez o que o teu Rebbe disse para fazer. Só que eu não sou obrigado a receber. Machshavá tová akadosh baruch hu metzarfá lemaseh. Uma boa intenção, Deus ele considera como se tivesse sido feito. Então, fica tranquilo. Você seguiu a orientação do teu mestre, na verdade o nosso mestre. Agora, você pode ir para casa, te agradeço e que Hashem te abençoe. Ele ficou perdido. Esse era o remédio para a solução dele. Ele sabia que ele precisava resolver isso. Ele volta correndo para o Rebbe. Rebbe, ele não quis aceitar o dinheiro. O Rebbe falou, deixa comigo que eu resolvo. Ele pegou o dinheiro, o Rebbe deu para o seu secretário e pediu para ele ir pessoalmente entregar para o Reb Shmuel, e aí ele realmente aceitou. Ele pegou o empréstimo e com isso ele reergueu o seu negócio. E o nosso amigo Reb Shmuel, o Reb Leib, que tinha perdido, tinha queimado seu estoque, a sua loja, a sua casa, ele foi fazer compras, ele foi lá para a cidade grande comprar novo estoque, que ele tinha perdido tudo, e ele contou para os vendedores o que aconteceu com ele, falou, não se preocupa, você é uma pessoa de confiança, você vai pegar fiado, você pode pegar mercadoria, quando você ganhar o dinheiro, você paga para a gente. E assim, ele também em pouco tempo reergueu o seu negócio e devolveu o dinheiro. E com isso, nós finalizamos uma história de 2 alunos. Envolve outros alunos, mas 2 alunos que tiveram um encontro particular com seu Rebbe. E nós tiramos dessa história lições importantíssimas para a nossa vida e principalmente para o momento atual. Primeira coisa, Amitpalel beat chavero unenat chilá. Aquele que reza em prol do seu amigo, ele é atendido primeiro. A segunda coisa, tome cuidado com o julgamento. Nós temos uma tendência de julgar rapidamente. Lembre que cada vez que uma situação aparece na nossa frente, é uma chance de eu julgar favoravelmente e com isso eu estou julgando a mim mesmo favoravelmente. Então, se eu não estou preocupado com o próximo, pelo menos, de certa forma, se preocupe consigo mesmo e julgue outros para o bem. E no final das contas, isso faz bem para o próximo e faz bem para nós mesmos.